Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Números capítulo 3 e 4, o serviço dos levitas no tabernáculo. Números capítulo 3, e estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas as mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram sacrifício estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdote diante de Arão, seu pai. Falou o Senhor a Moisés e disse: faze chegar a tribo de Levi e ponha diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão, aos seus filhos dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e aos seus filhos ordenarás que guardem o sacerdócio, e o estranho que se achegar aí morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abra a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido todo primogênito da terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Mas serão meus, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate, Merari, e estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas segundo a casa dos seus pais. De Gerson é a família Libnitas e a família dos Simeitas. Estas são famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo homem da idade de 1 mês para cima, os que foram contados eram 7.500. As famílias dos Gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão ao seu cargo da tenda da congregação o tabernáculo, a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo, perto do altar, também as cordas do serviço. E de Coate, a família do Amanitas, e a família dos Gizaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Ielitas. Estas são as famílias dos Coatitas. Pelo número contado de todo homem da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo pelo sul, e o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E sua guarda será a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes dos levitas será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote.
terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a família dos Malitas e a família dos Musitas. Essas são as famílias de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo homem de um mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo do lado do norte. E os filhos de Merari terão ao seu cargo as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios com todo o serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases e as suas estacas com cordas. E eles armarão as tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação para o nascente. Serão Moisés e Arão com os filhos, tendo cuidado da guarda do santuário pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito homem dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. Em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos homens, pelo número dos homens da idade de um mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número de levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, os tomarás a 20 geras o ciclo. E a Arão e aos seus filhos dará o dinheiro dos resgatados, dos que sobram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão, o sacerdote, e aos seus filhos, conforme havia mandado o Senhor. Números capítulo 4, os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais. Da idade de 30 anos para cima até a idade de 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugo, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão também os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres e as taças e os jarros para libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugo cobrirão e colocarão seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro e a luminária, as suas lâmpadas e os seus espevitadores e os seus apagadores e todos os vasos de azeite com que o servem. Envolverão a ele e todos os seus utensílios na coberta de pele de texugo. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e uma coberta de pele de texugo cobrirão.
e colocarão seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário e os colocarão num pano azul e os encobrirão com uma coberta de pele de texugo e colocarão sobre eles os varais. E tirarão as cinzas do altar e por cima dele estenderão pano de púrpura. E sobre ele colocarão todos os instrumentos com que servem, os braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os pertences do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugo e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas o santuário não tocarão nele para que não morra. Esse é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático e a contínua oferta dos alimentos e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas no meio dos levitas, mas isso lhe fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério, no seu cargo. Porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés e disse: fazei a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa dos seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50. Contará todo aquele que se encontrar a ocupar um serviço para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta e a coberta de peles de texugos que está por cima, e a cortina da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e a cortina da porta do pátio que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas e os instrumentos do seu ministério, com tudo que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas em todo o seu cargo e em todo o seu trabalho será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes designarei as responsabilidades do seu cargo. Esse é o ministério das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, os contarás, também da idade de 30 anos para cima, até 50 anos. Contarás todo aquele que entrar nesse serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases e as suas estacas e as suas cordas, com todos os instrumentos e o ministério, e contareis os objetos que ficarão a cargo, nome por nome. Esse é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois segundo as suas famílias, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos até 50, todo aquele que entrou nesse serviço
para o ministério da tenda da congregação. Os que foram contados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630 homens. Estes são os contados das famílias de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, aos quais Moisés e Arão contaram conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50, todo aquele que entrou no serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, eram 3.200. E estes são os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que foram contados por Moisés e Arão e os príncipes dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos até 50, todo aquele que entrava para executar o ministério da administração e o ministério das cargas na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele como o Senhor ordenara a Moisés. Vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe, uma semana de vitória. Até amanhã, se assim Deus permitir.